Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Família, orações e canções, eu sou o seu Padre Douglas. Sábado, iremos refletir o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 7 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Família, orações e canções. Pela terceira vez, Lucas apresenta uma cena com Jesus na casa de um fariseu. É importante compreendermos o contexto. Ontem no Evangelho vimos a cura de um hidrópico. É provável que o homem com hidropsia, doença que faz o corpo inchar com excesso de fluido, fosse um dos convidados. A possibilidade da cura de um amigo deveria ter provocado o anfitrião e seus convidados a, ao menos, discutir a conveniência dessa cura no sábado. Mas todos ficam em silêncio. Então Jesus cura o homem, tenta abrir as mentes dos ouvintes, mostrando o absurdo de negar a cura com base em uma lei do sábado. Um dia conhecido como dádiva de Deus para revigorar seu povo. O argumento é semelhante ao usado na sinagoga, como nós vamos perceber no capítulo 13, versículo 15 de São Lucas. No Evangelho de ontem, os fariseus observam Jesus. No Evangelho de hoje, Jesus observa os fariseus. É importante compreendermos que naquele tempo os convidados homenageados eram famosos pela manobra de chegar tarde, precisamente para ser notados pela Assembleia ao se dirigir aos seus lugares reservados. E Jesus, quando observa no coração, e nota no coração daquele povo a soberba e a vaidade. As pessoas disputando a ocuparem o primeiro lugar. Aqui nós encontramos a miséria de todas as misérias, a raiz de todos os pecados humanos, o pecado da soberba. É interessante quando São Gregório Magno nos ensina sobre o pecado da soberba. Ele nos ensina que de todos os pecados capitais, que são 7, existe uma raiz única e comum, que é este 8º pecado, o pecado da soberba, que é a cabeça de todos os outros pecados capitais. Se não houvesse a soberba, não haveria os pecados. E esse pecado da soberba consiste em nos colocarmos no centro, como os mais importantes de todos. De alguma forma, esse pecado nos leva a rivalizar com Deus. Esse pecado da soberba consiste em nos colocarmos no centro como os mais importantes de todos.
De alguma forma, esse pecado nos leva a rivalizar com Deus. Quando Adão e Eva pecaram no paraíso, eles pecaram porque a serpente seduziu e disse: sereis como deuses. Tomar o lugar de Deus, ser o centro. Então, quando lemos a conclusão do Evangelho que diz: quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado, percebemos exatamente o que aconteceu com Lúcifer. Lúcifer quis se elevar acima de Deus e por isso foi precipitado no inferno. Quando a pessoa se revolta contra Deus, contra aquilo que está sustentando, então ela pode cair. Se alguém sobe na árvore, por exemplo, e serra o galho onde está sentado, então acabará caindo. Se nós nos revoltamos contra Deus e tentarmos tomar o seu lugar, ou seja, pecado da soberba, percebam, então nós estaremos cortando o galho em que estamos apoiados. Seremos precipitados, cairemos. E ao contrário do que aconteceu com Lúcifer, nós temos o grande exemplo da Virgem Maria, que se humilhou e por isso foi exaltada. Olha o que nos ensina o cântico do Magnífica. Que beleza de testemunho escrito: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Jesus não nos revelou a pessoa mais humilde, a pessoa mais terna, a pessoa mais serviçal, mas todos nós sabemos quem é: a Virgem Maria. Então deixemos o Espírito Santo nos conduzir e que possamos juntos assumir o exemplo e o testemunho de Nossa Senhora, que se humilhou, mas ao se humilhar foi exaltada, elevada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não deixe de se inscrever no nosso canal, Orações e Canções. Compartilhe também este Evangelho, para que outras pessoas também possam ter contato com a Palavra de Deus